Olá, começamos aqui mais uma mesa redonda do seguro. Hoje é um dia muitíssimo importantíssimo, porque o nosso convidado é o presidente da FENACOL, corretor de seguros, ex-deputado federal, ex-superintendente da SUSEP e meu amigo Armando Virgílio dos Santos Júnior. Os jornalistas selecionados para o programa de hoje são Carla Boaventura, do CQCS, Boris B, do Programa Seguros, Karen Soares, do portal Panorama Seguro, Carlos Pacheco, do Insurance Corp, e Thaís Rucco, da Rucco Comunicação. E gostaria de, antes de dar uma boa tarde para os nossos participantes, explicar que este é um programa que não é do CQCS. É um programa de todos os veículos da mídia do setor. O convidado é eleito pelos jornalistas escolhidos. Esses jornalistas passam por um rodízio e a revista Policy e a revista Cobertura, que são os fundadores da ideia, né, junto comigo, tendem a ter uma certa prioridade na composição dos quadros. Hoje não teremos a nossa amiga Kelly Lubiato, que é aniversário de 25 anos da revista Policy, e está rodando já a partir das 4 horas da tarde o primeiro programa do Diálogos da Policy, que contará com a presença de José Adalberto Ferrara, da Toque Marine, Roberto Santos, da Porto Seguro, Gabriel Portela, da Sul América, Carlos Magnarelli, da Liberty Seguros, e Edson Franco, da Zurich. Então, amigos, logo após esse programa, não percam a revista Policy. Armando Virgílio, boa tarde, meu amigo. Uma alegria ter você aqui conosco. Eu queria explicar mais ou menos a metodologia do processo. Eu, que gosto de falar muito aqui, tenho que ficar calado, porque não sou jornalista. Então, os convidados estarão aqui para fazer as suas perguntas. Não tem pergunta combinada. O plano é que cada jornalista gaste 1 minuto para fazer as suas perguntas. E se você puder trabalhar dentro da casa de 5 minutos nas respostas, bom. Mas se o assunto necessitar de você se entender um pouco mais, por favor, não nos prive, né, da sua experiência e conhecimento. Boa tarde, Armando. Boa tarde, Gustavo. Uma satisfação poder estar aqui hoje com vocês. Queria cumprimentar todos os jornalistas aqui, a Carla, o Boris, todos os grandes amigos, Paulo Cato, Thaís, Karen, cumprimentar o Pacheco, enfim, toda a equipe técnica que nos acompanha, mandar um abraço para Kelly Lubiato, da revista Policy, que, pelo que você já explicou, não está aqui hoje, mas desejar a Kelly e toda a equipe dela aí mais 25 anos de sucesso e de êxito, que eles possam continuar contribuindo com a disseminação da notícia, do conhecimento dentro do mercado de seguros. Um forte abraço também a todos que nos acompanham pelo YouTube e estou aqui à disposição para esse bate-papo nessa mesa redonda. Obrigado pelo convite e obrigado pela escolha. Pelo que você disse agora, foi feita pelos próprios jornalistas. Para mim é uma satisfação. Eu fico muito feliz que a escolha tenha sido você, Armando, porque no nosso dia a dia no CQCS, a gente sempre tem uma recorrência, né, de pedidos de acesso a você, a trocar ideias, e se sobrar tempo, vou buscar um espaço para ajudar com as perguntas da audiência. E hoje a gente vai começar aqui com o nosso amigo Paulo Cato, o famoso Milha Ninja, meu amigo, meu irmão de caminhada e o cara que me ensinou a caminhar por esses mercados da comunicação. Paulo, é com você a bola, irmão. Olá, Gustavo. Boa tarde. Mais uma vez, agradeço o convite por estar participando dessa mesa redonda. Já me sinto um veterano, já, né? Se eu não me engano, é a 4ª ou 5ª participação. Também desejo boa tarde para os nossos colegas da imprensa especializada, que está sempre com a gente aí nessa jornada de estar informando o nosso mercado. E agradecer a presença do Armando Virgílio, né? Porque acho que desde o primeiro programa, dentro da votação, ele era um dos 3 que eu estava sempre sugerindo, né? Até que, enfim, acabou tendo a presença dele agora nesse programa. Seja muito bem-vindo, Armando. E é um privilégio também, no meu caso, ser o primeiro a fazer uma pergunta, é muita responsabilidade, né? Então, vou tentar ser rápido, assim como
o Gustavo falou, para dar tempo para todo mundo, né, fazer suas perguntas e ter uma segunda rodada. Armando, eu queria a sua visão como profissional do mercado, profissional de seguro, um líder, a sua opinião sobre o governo Bolsonaro em relação ao Ministério da Fazenda, em particular no que tange a SUSEP, e mais ainda no íntimo, em relação aos corretores. Como que você está vendo isso? Do Ministério da Fazenda, de maneira macro, aí voltando para o nosso mercado, a atuação da SUSEP junto à nova superintendência, em particularmente o que isso toca os corretores, numa visão bem macro. Bem, Paulo, obrigado pela pergunta. Acredito que hoje se desfez aquela grande expectativa que se tinha em relação ao super Ministério da Economia. O ministério que foi muito ampliado e que juntou ali, na verdade, 5 grandes pastas. O Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência e Ministério de Indústria e Comércio. Percebam que um super ministério entregue, então, foi feita inicialmente o estabelecimento de uma série de promessas, de metas, de objetivos, e muito pouco ou quase nada se cumpriu. Então, para mim, hoje, do ponto de vista macro, o Ministério da Economia é uma decepção. Evidentemente, nós tivemos aí pandemia, mas acredito que, antes disso, já não se cumpria plenamente com aquelas promessas que haviam sido feitas, ou seja, muito pouco foi entregue. Tanto é que, recentemente, nas palavras do próprio ministro, houve aí uma debandada de integrantes desta equipe, isso é sabido por todos, grandes personalidades que não concordavam com as coisas não estarem acontecendo, foram saindo. E hoje o que a gente percebe lá é que existe muita divisão, existe muita contenda interna, tanto no âmbito do Ministério da Economia, quanto entre o próprio ministro e outros integrantes do governo de outras pastas. Anunciaram para segunda-feira o lançamento de um grande programa, na terça-feira o presidente desautorizou, aí quando foi no dia seguinte fez-se um lançamento apenas de um pedaço, hoje o presidente volta a fritar o ministro Paulo Guedes. Então, isso eu estou tentando apenas reproduzir aqui os últimos acontecimentos. Em relação ao órgão de supervisão, nós inicialmente recebemos muito bem a nova superintendente lá o ano passado, lá no mês de março, quando ela assumiu com a sua equipe, nos apresentamos, tentamos nos colocar à disposição dela para colaborar, para contribuir, né? E ela nos surpreendeu com uma postura absolutamente duvidosa em relação à sua intenção, em relação ao seu discurso, falando uma coisa, pregando uma coisa, fazendo outra. E isso não foi em uma única oportunidade, foi em outras, o que fez com que nós não pudéssemos estabelecer ali uma linha de confiança em relação ao que ela falava e o que ela fazia. Ao contrário, às vezes falava uma coisa e fazia outra, né? Às vezes falava que não ia fazer uma coisa e fazia. Foi o caso, por exemplo, da extinção da profissão de corretor de seguros, onde ela nos garantiu, nos afirmou que não faria isso, que ela estava tentando, na verdade, buscar o melhor caminho para a autorregulação. Os corretores tinham maturidade, que eles tinham conseguido essa maturidade. Na verdade, ela fez sim. Ela revogou toda a lei, acabou com a atividade, acabou com a profissão. Isso depois, pela razão sabida por todos, acabou caindo lá no Congresso. E aí, não tendo conseguido este seu intento do ponto de vista legal, ela começa com uma série de outras medidas infralegais para desestabilizar o corretor de seguros, para enfraquecer o corretor de seguros, no sentido de abalar o atual modelo de distribuição de seguros no Brasil. Outra coisa que ela nos garantiu, que ela nos afirmou que não iria fazer, foi essa desnecessidade de evidenciar o ganho do corretor, o montante do ganho, antes da contratação. Ela nos afirmou que não faria isso, e aí, vendo que não ganharia lá na MP a sua pretensão, acabou
fazendo na Resolução 382. Depois veio com a história do recadastramento. Enfim, depois tentou demonizar a imagem do corretor de seguros na imprensa, dizendo que o corretor ganhava 59% de comissão de corretagem. A gente tem que tentar responder uma outra pergunta. Por que isso? Por que que ela está perseguindo essa missão de destruir o atual modelo de distribuição de seguros no Brasil? Nós sabemos que os corretores representam hoje 87% de todos os seguros que são distribuídos no Brasil, mas também que são assessores, consultores qualificados, competentes, que agregam muito valor, tanto para o segurado quanto para a seguradora. Por que, então, querer destruir isso e com tanta veemência, com tanta contundência? Então, essa é a minha opinião sincera sobre o Ministério da Economia e sobre a atual direção, pelo menos a alta direção do órgão de supervisão. Aproveitando a carona na deixa da resposta de Armando, quero ratificar que a sociedade percebeu o corretor de seguros como o player responsável por cuidar do seu patrimônio e provou isso na pandemia. Índice de renovações elevadíssimos, o corretor fortalecido, e ficamos muito felizes de que os corretores puderam responder quando necessário foi, tanto no aspecto tecnológico, que viraram home office muito rápido, tanto quanto como no interesse no desejo do consumidor. Gratidão, Paulo, pela sua pergunta. Agora, a mamãe do Arthur, a Karen. Vem, Karen, agora é a sua vez. Bem-vinda. Agora é a vez da mamãe. Obrigada, Gustavo, obrigada pela oportunidade. Boa tarde a todos, os colegas da imprensa especializada. Boa tarde, Armando. Boa tarde a quem está aí nos acompanhando no canal. Obrigada aí, né, Gustavo, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, né, trocando e compartilhando conhecimento. Na primeira pergunta lá que o Paulo efetuou, o Armando, ele discorreu muito bem um assunto no que diz respeito, né, ao governo, e eu quero falar um pouquinho de pandemia, né? Que eu até endosso o que o Gustavo falou, porque eu estou percebendo que os corretores de seguros eles estão realmente trabalhando muito no quesito da renovação, e a gente está vendo percebe-se uma alta procura aí no seguro de pessoas, né? Vida, saúde, a sociedade ela está mais atenta para os benefícios que o seguro traz, né? Além de a proteção patrimonial e uma garantia para a família de um bem. E a gente vendo aí essa pandemia, tudo que a gente está passando aí ultimamente, está sendo muito falado. Armando, eu queria saber como que essas crises que demandam mudanças de hábito, na tua opinião, qual a lição que nós do mercado de seguro podemos tirar dessa situação e como que a gente vai reerguer os negócios aí pós-pandemia? Porque, pelo que eu venho percebendo, as expectativas são as melhores. Eu queria saber a sua opinião. Então, Karen, um problema tão grande quanto, acredito eu, a mais grave crise sanitária e de saúde pública da história recente, né, nos pegou absolutamente desprevenidos. Ninguém aguardava que, se nós lembrarmos aí, não vamos muito longe não, do mês de janeiro, mês de fevereiro, carnaval desse ano, a coisa começou ali e, de repente, em poucos dias, nós tínhamos um estado de calamidade estabelecido, com uma doença nova, grave, e que trouxe, além destas graves consequências na saúde, né, uma série de outras questões colaterais, não só de caráter financeiro e econômico, mas comportamental, nos obrigando, primeiro, a ir para um isolamento, para um distanciamento social, adotar medidas de prevenção, de segurança, modificar completamente a nossa rotina diária, principalmente a nossa rotina de trabalho. E, num primeiro momento, conforme já foi dito por você e pelo Gustavo, os corretores de seguros reagiram muito bem, se adaptaram muito bem a tudo isso. Lembra que nós vimos falando até então sobre digitalização, sobre disrupção, sobre um projeto
que deveria chegar logo no mercado, de alta tecnologia na distribuição de seguros, mas isso aconteceu assim, ó, ninguém teve opção, né? E se adaptou muito bem a isso tudo. Essa questão, ela depois você tem que fazer uma análise econômica disso tudo, porque acabou que, para alguns ramos de seguro, como você com muita propriedade falou, trouxe uma possibilidade de crescimento enorme na área de benefícios de pessoas, com certeza, mas também na área de proteção das empresas, isso mexeu com tudo, né? E aí vai vir, evidentemente, a retomada. Então, as perspectivas, acredito que estão as melhores possíveis. Se, por um lado, nós tivemos uma queda na arrecadação de prêmios, em função do desemprego que houve no início, em função da própria retração econômica que houve no início, as pessoas talvez ali tiveram dificuldade de quitar os seus prêmios, mas aí o mercado como um todo, inclusive as seguradoras, fizeram emergencialmente também programas que correspondessem a essa situação emergencial. Por outro lado, houve aí um despertar muito maior, que a gente também vinha sempre tentando construir culturalmente, né, na cabeça das pessoas, a importância do seguro, a importância da cultura previdenciária. Isso se acelerou nesses 6 meses, como não ocorreria, acredito eu, em 6 anos, né? Da importância do seguro, da necessidade que as pessoas têm, e isso abre uma perspectiva fantástica para todos os ramos de seguro, inclusive os seguros, os chamados seguros de ramos elementares, seguros de grandes obras, seguros na área de fiança, de garantia. Tudo hoje está sendo muito melhor observado, no sentido de trazer tranquilidade, de trazer segurança jurídica para os investimentos. Então, você tem razão. Eu, se por um lado, lamento muito, né, as quase 118, sei lá, 1.000 vidas perdidas, as pessoas que tiveram o seu emprego perdido, mas isso vai ser recuperado. Eu tenho convicção de que nós vamos retomar, já estamos retomando, basta ter aí um pouquinho digamos, vamos chamar de um melhor juízo dos governantes, e aí eu estou falando nas 3 esferas, né, municipal, estadual e federal, um melhor alinhamento aí de ações para que as coisas possam ser retomadas com vigor, e tenho certeza que o setor de seguros vai ser um dos primeiros, né, a ir ao encontro desse momento de retomada do crescimento. Eu não tenho dúvida disso. E, nesse aspecto, o corretor de seguros está preparado hoje, mais do que nunca, para poder continuar cumprindo com a sua missão. Obrigado, Armando. Vamos chamar aqui uma das primeiras amigas que me estendeu a mão quando eu fundei o CQCS. Ela é uma grande jornalista, profunda conhecedora do tema seguro, e eu fico muito feliz de poder estar compartilhando o espaço com Thaís Rucco. Thaís, agora é com você, querida. Olá, boa tarde, um prazer estar nesse evento online com nossos colegas jornalistas. É um prazer, uma satisfação estar aqui representando a mídia especializada. Agradeço o convite do CQCS, uma honra estar aqui com o Armando. Eu tinha preparado uma pergunta que era bem parecida com o que até a Karen falou agora, né, de como será o mercado daqui a um ano, com esse pós-período de pandemia, o que muda no relacionamento com os corretores. Mas vamos perguntar, então, Armando, eu queria que você falasse um pouco sobre o novo modelo adotado pela Fenacor e o Sincors, que passaram a oferecer uma série de benefícios para os corretores. Como que eles funcionam? Se eles são benefícios regionalizados? Quais são os objetivos e metas desses benefícios? Oi, Thaís, tudo bem, né? A Thaís continua sempre, viu, Paulo? Me permita, sempre muito jovem, sempre muito elegante. Acredito que tem aí muito da história do seguro no DNA da sua família, né, Thaís? Tem. Então, a gente teve que reinventar também a própria representação institucional. Até então,
A nossa missão era muito na defesa dos interesses econômicos, da organização da categoria. Foi lá, por exemplo, a construção do Simples, né, da inserção da categoria no Simples, né? E, de repente, os sindicatos, esse nome foi muito estigmatizado e foi muito... qual era a necessidade do sindicato, um baixo nível de associativismo em relação a essas entidades de representação. Eu tenho 2 nomes que eu não gosto muito, né? Não é que eu não gosto muito, é que eu acho que hoje talvez não represente adequadamente a verdadeira realidade, tanto corretor de seguros, porque muita gente ainda não conhece o verdadeiro trabalho desse profissional, desse assessor, consultor qualificado. Quando fala corretor, talvez remeta ali a ideia apenas de um intermediário. E eu também não gosto muito do nome sindicato. Eu acho que é sempre uma ideia meio que antiquada de uma entidade ali de pelegos e tal. E a gente teve que tratar isso de frente. Dizer, olha, para essas instituições continuarem a existir, já que não se tem mais imposto sindical, por exemplo, né? Isso passou a ser... Não é que não tem, passou a ser facultativo. Nós temos que agregar valor para os nossos representados. Não só continuar defendendo, fazendo a interlocução política, né, a representação institucional, mas nós temos que nos tornar provedores de solução para essa categoria. E aí nós criamos, no âmbito da FENACOR e dos sindicatos, a Central de Gestão de Serviços e Produtos. A Central de Gestão de Serviços e Produtos começou, então, a mapear quais eram os principais problemas do ponto de vista da corretora de seguros e começou a buscar serviços ou produtos customizados em relação a esta demanda, a esta necessidade. Então, nós percebemos lá que os corretores de seguros, e por experiência, faziam pouco seguro para eles próprios, ou faziam seguros, talvez, que não fossem adequados para o seu perfil de profissional liberal. Então, nós procuramos construir, né, um modelo de seguro, né, a gente chama de vida corretor, que foi buscado uma parceira para isso, que oferecesse uma condição espetacular, que agregasse coberturas que nós sabemos que são as coberturas verdadeiramente que o corretor precisa, e que fosse economicamente muito viável para que ele pudesse... Quem vende proteção precisa de proteção, né? Bom, a mesma forma o RC Corretor. Eu sempre fui partidário, porque eu acho que o seguro de responsabilidade civil para o corretor de seguros, ele é uma garantia adicional, né, para o próprio segurado, para o próprio mercado, né, mas principalmente para o próprio empreendedor, para o próprio empresário. E, às vezes, muitos tinham dificuldade de fazer essa contratação. Então, por quê? Porque faltava escala, né? E aí nós fomos buscar, então, reunir, através também de uma outra parceria, uma escala que fosse interessante e criamos, então, o RC Corretor, que é um produto focado especificamente nas atividades do corretor de seguros. Daí veio um clube de serviços, o CBCOR, que não é um simples clube de vantagens, ele tem mais do que isso, não tem só cashback, ele tem uma série de grandes novidades e, principalmente, ele pode ser utilizado como um instrumento de fidelização do próprio segurado, porque o corretor pode estender, né, esses benefícios todos para os seus clientes, além da sua família e do seu time de colaboradores. Certificação digital. Certificação digital nós já vimos patinando, nós FENACOR, porque, por exemplo, o Sincor São Paulo já vinha desenvolvendo já há muito tempo um projeto muito interessante de certificação de São Paulo. Nós resolvemos, então, mudar o foco da nossa atuação. A FENACOR tinha uma autoridade certificadora no passado, ela desconstruiu e reconstruiu uma outra no âmbito da CertSign, e hoje
nós estamos levando isso para que o corretor tenha, na certificação digital, a oportunidade, inclusive, de prospectar novos clientes para o seguro e de levar para os seus atuais clientes do seguro um produto a mais. Toda pessoa jurídica hoje não via existir se não tiver. Aliás, em muitas empresas, mais de uma pessoa tem que ter um certificado digital. Então, nós levamos e construímos um projeto específico com a CertSign para todos os sindicatos e para todos os associados dos sindicatos, tem um benefício muito grande. Inclusive, a oportunidade do corretor de seguros vender isso na ponta como um produto a mais. O corretor tem que diversificar a sua atuação, Thaís. Ele já tem um pouco aí da sua mentalidade voltada para isso. Muitos corretores hoje têm uma carteira boa de consórcio, cartão de crédito, mas vamos agora colocar certificação digital e vamos colocar outros produtos também. E a gente foi, então, através da Central de Gestão de Serviços e Produtos, né, planejando essas e outras ações. Vai vir aí agora um produto específico da LGPD, porque nós sabemos que corretores grandes já têm a sua solução ou vão com facilidade buscar uma solução para dar cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, mas o corretor pequenininho, mas que é CNPJ, ele também vai ter que dar cumprimento à LGPD. Então, nós estamos desenvolvendo um produto de baixo custo, acessível, porque se ele for buscar isso isoladamente, sem escala, o custo disso é muito alto. Então, nós estamos na central conseguindo, né, custos muito interessantes e produtos muito bons. Então, vamos também, em breve, fazer o lançamento de um curso de agente autônomo de investimento, para abrir o horizonte do corretor de seguros. É engraçado porque outros setores têm invadido a nossa praia, né? Muitas outras atividades resolvem vender seguro lá na ponta, de uma ou de outra forma. Então, nós também vamos diversificar a nossa atuação. Hoje, com o Selic aí, beirando a zero, quase, é muito pouco interessante uma aplicação financeira daquelas tradicionais que a maioria das pessoas detinham na sua instituição bancária. Enfim, tanto é que agora, no meio da pandemia, aumentaram em 900 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas, de novos investidores, pessoas físicas, na Bolsa de Valores. Então, nós vamos dar um curso para todos os corretores de seguros associados aos sindicatos de agente autônomo de investimento. Mas tem mais. Essa é a ideia inicial. Depois tem a ideia aí de nós constituirmos uma instituição, né, de crédito e de investimento específica para ter produtos para o corretor de seguros também ter no seu portfólio. E por aí vai. Então, é isso que a gente está fazendo, né? Buscando construir as soluções, sermos os sindicatos, os Sincors e a FENACOR, provedores de solução para os corretores de seguros. E os corretores têm percebido isso. Tanto é que tem aumentado o número de corretores que estão se associando espontaneamente aos sindicatos. Muitos sindicatos vão fazer agora uma campanha de associativismo, mostrando para o corretor. A gente já mostrou isso em relação à necessidade de união e de estarmos juntos numa mesma instituição associativa, quando vem esses ataques sobre nós, quando tentam acabar conosco. Se não é ali o Sincors e a FENACOR, eu estou dizendo aqui uma verdade nesse momento, Deus sabe o que já poderia ter acontecido, se não o próprio fim da nossa profissão e da nossa atividade, né? Durante 5 meses e meio, quase, acabaram com a profissão de corretor de seguros. Qualquer um podia ser corretor de seguros, mesmo sem ter conhecimento, sem ter qualificação, sem ter registro, sem ter nada. Nós conseguimos reverter essa situação e quase ainda fizemos do limão uma limonada. Então, para isso, é necessário que a gente tenha, para terminar, a presença dos profissionais que integram a nossa atividade nas instituições de representação, inclusive para criticarem, mas para levarem também as suas sugestões. E aí nós temos que, então, do outro lado, oferecer benefícios, vantagens e temos que prover solução para esses profissionais. Obrigado, Armando. Não tenho como não pegar a carona em 3 temas dessa sua resposta. De trás para frente,
associativismo é condição inerente à raça humana. Todo mundo sabe que juntos somos mais fortes. No caso da nossa profissão, eu acompanhei a luta pelo Simples, se não me engano, conseguimos tudo, fomos vetados 2 ou 3 vezes. Agora, no caso da 905, os sindicatos e a federação foram lá representar os corretores de seguros. E se não houvesse essas instituições, essas conquistas, com certeza, não seriam realidade. Então, no mundo digital, remoto, mais valioso ainda é essa mentalidade de que juntos somos mais fortes. Então, os sindicatos estão passando, já é a minha segunda intervenção, os sindicatos estão passando por um processo que toda a sociedade está. Né? Nós fomos empurrados para antecipar movimentos transformadores. Né? Então, a tendência do sindicato está buscando novas maneiras de agregar valor, armando muito delicadamente, não citou marca de ninguém, mas deixar bem claro, aqui pode citar todas as marcas, viu, Armando? Então, o seguro de vida da MAG, se eu não me engano, a Argo que faz o RC, a capacitação de profissional de investimentos pela Escola Nacional de Seguros, e sei disso que estou acompanhando. O clube é uma administradora, o CBCOR, Cofre, que é muito boa. Hoje tem mais de 800 grandes lojas integradas dentro da plataforma. Então, o que é importante todo mundo estar consciente que o que está acontecendo agora ia levar um tempo maior. Essa elasticidade foi encurtada e isso é uma característica desse momento de acessão que estamos vivendo. Outro ponto importante é que o corretor precisa, sim, otimizar a sua rede para aumentar os seus ganhos e para se defender de possíveis ameaças. Então, o consultor de investimentos, especialmente a visão de alguns grupos, se eu não me engano, o C6 tem um projeto desse, a Porto faz um trabalho forte nesse sentido, o Bradesco tem um trabalho desse também, os corretores são distribuidores de cartão de crédito, de consórcio. Então, tudo isso é para fortalecer a categoria. Armando, eu tenho que dizer que nesse grupo hoje seleto, são pessoas assim, que têm muito a ver com a minha história, mas tem uma pessoa que eu vi chegar nessa indústria pelas nossas mãos, foi nossa estagiária, hoje é uma brilhante jornalista, trata de temas super sensíveis, a sua vivência do dia a dia do CQ. Sabe que o CQCS publica por ano mais de 5.000 matérias, né? E essa pessoa, ela é uma pessoa criada dentro do CQCS, super nutrida por esse ecossistema, especialmente Clap, Ivan e Sueli, nosso amigo Kleber, né, que é o nosso resolve tudo aqui da nossa mesa redonda. E eu vou convidar, então, Carla Boaventura, do CQCS. Carla, bem-vinda à sua primeira aparição nacional. Obrigada. Fico muito feliz com a apresentação. Realmente, eu estreei, né, minha carreira de jornalista no CQCS e é uma honra participar do Mesa Redonda pela primeira vez, assim, como porta-voz. As outras vezes eu estava por trás das câmeras. Boa tarde aos meus colegas, boa tarde ao Armando, é um prazer estar aqui participando. Bom, Armando, a minha pergunta tem a ver com a LGPD. Essa semana foi emitida uma nota da FENACOR tratando sobre a LGPD, né, questionando em relação a alguns corretores terem recebido uma certa instrução sobre assinarem algum termo, se responsabilizando pelo sigilo dos dados dos seus clientes. E eu queria que você falasse, assim, de maneira mais detalhada, qual o posicionamento da FENACOR em relação a essa atitude e de que forma isso pode impactar o mercado de seguros e, de forma especial, os corretores. Carla, parabéns para você. Hoje, mais cedo, eu nem sei se eu poderia falar isso aqui não, mas eu vou falar. Nós tivemos uma outra reunião no qual o Gustavo falou abertamente que hoje, dentro do CQCS, a pessoa que mais entende do mercado de seguros é você. Perceba a responsabilidade, né? Mas eu sei que você está cumprindo muito bem a missão. LGPD
está aí na ordem do dia, com indas e vindas. Por que isso? A lei foi aprovada com a previsão para entrar em vigor no dia 14 de agosto próximo passado. Então, ela deveria ter entrado em vigor no dia 14 de agosto. Porém, foi, no início ali da pandemia, editada uma medida provisória, se não me engano, a 959, que jogava o início de vigência da LGPD para maio de 2021. Bom, a medida provisória vem se arrastando lá no Congresso Nacional e, num primeiro momento, não havia concordância do Congresso em fazer esse adiamento. Porém, a medida provisória tem validade até hoje. Então, qual foi o problema que aconteceu? Tinha-se, até então, o início de vigência, que era 14/8, porém, a medida provisória, no que ela entrou em vigor, ela tem força de lei e passou essa vigência para maio de 2021. Porém, agora, em agosto, no início de agosto, houve uma sinalização de que o Congresso não concordaria com isso e que, portanto, não iria aprovar essa medida provisória, pelo menos o que concerne a esta nova data. E aí é que o problema passou a existir. Porque se a medida provisória vale até hoje, e se hoje ela não for votada, retroage-se, então, a vigência 14 de agosto, e isso fez com que algumas empresas antecipassem de forma equivocada, na minha avaliação, foi precipitado isso, mas até compreensível, porque as empresas querem dar cumprimento, todas tenham lá o seu compliance, o seu nível de governança, que é muito exigente. Mas foi precipitado. Precipitado por duas razões. Porque até hoje é o dia D, teria que se aguardar para ver qual é a resposta do Congresso Nacional. Foi feito um acordo, agora, essa semana, entre o Congresso e o governo, para que houvesse, então, a entrada em vigor no dia 1º de janeiro de 2021. Tanto é que a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória e ela hoje está no Senado. E lá no Senado hoje, alguém trouxe, acho que foi um senador do Amazonas, Eduardo Braga, uma outra discussão que não estava ali à mesa, que é de que o Senado já havia aprovado um projeto de lei que estabelecia uma nova data para a entrada em vigor da LGPD. Então, tem que aguardar o desfecho disso hoje. Se for cumprido o acordo, a nova data para entrar em vigor é no dia 1º de janeiro. Se não for, aí nós temos que... e temos conversado. Eu procurei a CNSEG e, por conseguinte, FENSEG, FENAPREV, FENACAP e FENASAúde, para falar sobre a LGPD algum tempo atrás. Constituímos ali um grupo de trabalho, a CNSEG já tinha ali um script de orientação para as seguradoras. Nesse, digamos, manual de orientação sobre a LGPD, não consta que as seguradoras devam pegar algum tipo de aceite ou de acordo do corretor, até porque os corretores terão que cumprir também a LGPD. Então, tem uma coisa aí que é, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, quem é o controlador e quem é o operador. E já se tem uma visão que é quem é que produz esses dados e depois quem vai operar e ter a responsabilidade de guarda desses dados. A coisa é um pouco complexa. O corretor de seguros ele não é só operador, ele é também controlador. E a seguradora, depois que recebe esses dados, porque os dados originam aonde? Os dados originam no corretor de seguros. Ele é que é o provedor originário dos dados. Ele que vai preencher a proposta, ele que vai colher esses dados, ele que vai passar esses dados para a seguradora. Então, se há que existir um de acordo do corretor para a seguradora, há que ter um de acordo, um aceite, também num termo do corretor. A seguradora também vai ter que garantir para o corretor que não será ela que vai vazar esse dado. A gente já viu aí, de repente, você está em casa, tranquilo, você começa a receber ali proposta de cartão de crédito, proposta de empréstimo. Pô, os caras têm seus dados todos, alguém passou esses dados para alguém. Ok? Isso não pode mais.
Não dessa forma. Então, da mesma forma que os corretores têm que garantir que darão confidencialidade, que protegerão esses dados, as seguradoras também terão que dar esse mesmo de acordo a um termo do corretor, porque o dado vazar, vamos apurar quem é que foi, cada um no seu quadrado. Os corretores também terão que cumprir a LGPD. Então, num primeiro momento, nós tivemos essa conversa, e aí eu ajustei com o Márcio Coriolano, presidente da CNSEG, e ele lá com seus pares das FENS, que amanhã, dependendo do que ocorreu hoje, nós vamos ajustar uma reunião para tratar disso e para tentar harmonizar, né, o que cada um deve fazer, e faremos isso rapidamente. Então, hoje, a nossa orientação é: corretor nenhum tem que assinar nada, tem que dar aceite em nada. Hoje mesmo eu tive que falar com 3 presidentes de seguradora, uma delas estava até impedindo que o corretor acessasse o site, e eu liguei para o presidente da companhia, ele falou, mas eu não estou nem sabendo disso, foi o meu pessoal de compliance que fez, mandou retirar isso imediatamente. Uma outra que estava exigindo isso também já retroagiu, já refluiu dessa posição, já voltou atrás. Então, Carla, LGPD é algo muito sério, nós vamos ter que cumprir, seja a partir de agora, seja a partir de 1º de janeiro de 2021. A FENACOR está debruçada sobre esse tema junto com os sindicatos para buscar a melhor solução. Agora, o que não dá é, dentro dessa cadeia de responsabilidades, alguém querer empurrar a responsabilidade para o outro ou alguém querer não ter reciprocidade nesse nível de responsabilidade. Da mesma forma que vão exigir de nós, se for o caso, se for o entendimento, que a gente garanta lá confidencialidade, proteção de dados, cumprimento à lei, vão ter que nos garantir isso também. Tá certo? E aí, mais uma vez, a valiosa atuação das entidades de representação da categoria. Obrigado, Carla. Rapaz, está vendo? Ô, Carla, Clap também está babando aqui na plateia, tá? Então, já estamos aqui, ó, Carlinha muito segura. Armando, Zé Luiz mandou a seguinte pergunta: o que é que Armando está fazendo para estar tão magro? Eu vou lhe pedir que responda isso para ele no direct depois. Tá? Mas o pessoal está aqui aproveitando a nossa vinda. Agora vai falar uma pessoa que, além de ser um maestro, um professor, exemplo do meu amigo Joaquim Mendes de Ataíde, presidente do Ibracor, que está aqui, sempre cuida de mim. Né? Uma pessoa que sempre me abriu todas as portas, que me deu um presente que está no meu altar, né? Um corretor de seguros com CS maiusclíssimo, né? Uma pessoa que, além de ser um corretor muito ocupado nas Tecas Seguros, faz um trabalho de comunicação lindo, colocando o corretor na TV, e ainda arranja tempo para ser um atuante, né? Na área de associativa. Boris, que honra ter você aqui no nosso programa. Gratidão pela presença, entrevistado a você. Bom, em primeiro lugar, Gustavo, a recíproca dessa amizade já de muitos anos é verdadeira. Quero agradecer o convite, parabenizar você aí pela iniciativa e os outros que tiveram essa iniciativa. Para mim é um prazer muito grande estar com esse grupo seleto de jornalistas, um mero apresentador de um programa de seguros tentando contribuir com o nosso mercado. Mas ainda também uma oportunidade de, mais uma vez, estar com o meu presidente, claro, 2 chapéus aqui, e estar com o Armando sempre é bom. O Armando teve assim, um bom gosto de escolher a cor da camisa, então é realmente muito bom estar com vocês aqui. Mas, Armando, se você me permitir, eu queria dar uma guinada um pouquinho na nossa conversa de um tema que me incomoda muito. Nós, formados há mais tempo, sempre tivemos um aprendizado muito grande, um relacionamento importante com uma das entidades que durante anos talvez tenha sido a mais importante da nossa estrutura de seguros, que é o IRB. E, infelizmente, é uma situação que hoje me deixa muito chateado, mas muito preocupado com o que está acontecendo com o IRB. As ações do IRB caíram violentamente, as mudanças necessárias no IRB estão demorando para ter reflexo, e eu queria saber o porquê que isso aconteceu e o que poderia ter sido evitado para isso acontecer.
Mestre Boris, eu acho que o Gustavo poderia ter resumido tudo falando mestre Boris, grande mestre. Bondade sua. Eu, durante muito tempo, eu fazia questão de chamar o Boris de Boris Beer, de beer, de cerveja, né? Não é Boris Beer, é Boris Beer. Aí depois ele também deu uma emagrecida muito boa, né? E sempre nos ensinando muito. Além disso tudo que você falou, Gustavo, ainda arruma tempo para ser um grande comunicador. Tem uns melhores programas e focado em seguro, não tenho dúvida, da televisão, que é extremamente informativo e valioso. Bodes, infelizmente, eu entendo que o desmando, a má governança e a falta de supervisão fizeram uma combinação aí nefasta para o IRB. Eu entendo o IRB como apesar de ter sido privatizado, é uma instituição nacional. É uma instituição de 80 anos, né? Durante muitos anos foi o ressegurador que tinha o monopólio, mas que dava capacidade para o mercado segurador brasileiro. Eu estive, como o Gustavo falou no início, no comando da SUSEP, e quando eu cheguei lá, a principal missão que me foi entregue era fazer a abertura do mercado de seguros no Brasil. Já tinha sido aprovada a Lei Complementar 126, mas ela carecia de todo o arcabouço de regulamentação infralegal e complementar para dar essa valer. Então, nós entramos na SUSEP em agosto de 2017. Em novembro de 2017, nós entregamos toda a regulamentação, que é o modelo que está aí hoje ainda, com 3 tipos de resseguradores: local, admitido, eventual. Né? Fez-se ali uma reserva de mercado inicialmente para o IRB, para ele poder fazer a transição, depois isso foi caindo. Hoje, não para o IRB, mas para os resseguradores locais. O que, inclusive, estimulou muito, né, que nascesse no Brasil um novo mercado de resseguros, porque são vários os resseguradores locais e admitidos. Bom, o IRB passou depois por uma fase de sair de uma empresa paraestatal, com uma forte presença do Estado, foi privatizada e depois foi a mercado. Passou a ser uma empresa de capital aberto. Vamos dar uma olhada aqui. E aí tem-se uma altíssima presença no mercado de capitais. Foi uma das empresas que teve um salto muito grande. Porém, isso tudo começa a ruir a partir de novembro do ano passado. Mas antes disso, o que eu quero dizer? O órgão de supervisão, ele, na minha avaliação, nitidamente, e isso é muito grave, não cumpriu com a sua missão mais uma vez. Como não tem cumprido, por exemplo, com o mercado marginal, essa insurance que está aí, que eu saiba até agora não foi feito nada. Isso aqui não faz parte dessa contenda que estabeleceram lá conosco, não. Isso é uma visão crítica de quem realmente tem que ter esta coragem para poder fazer essa crítica. A SUSEP estava dentro do IRB com uma fiscalização permanente desde abril de 2019. Então, portanto, tudo que estava acontecendo lá, ela tinha que ter informação. Quando chega em novembro, a esquadra, né, fez um relatório dizendo, olha, essa ação, o preço dessa ação, esses ativos aqui, estão em desalinho com... Como é que pode o IRB estar valendo tanto, né, e pode estar distribuindo tanto resultado, lucro? Você tem resseguradores maiores, com mais ativos, com maior capacidade, negócio que não vale tanto, que não distribui tanto lucro. E aí houve um bafafá, que era um interesse específico daquela esquadra. Tá, mas aí vem fevereiro de 2020, e aí a casa caiu. Primeiro porque foi publicado o balanço do IRB. E aí se constatou no balanço que haviam várias fraudes. Fraudes graves, que inflaram esses ativos, e aí tiveram, inclusive, que abrir o balanço agora, recentemente, e que ajustar esse balanço em algo como 2 bilhões de reais. Então, todo aquele resultado, aquele lucro que estava sendo distribuído, era exatamente para impulsionar o preço da ação para cima. Então, vem novamente essa esquadra, que eu não conheço, mas já me disseram que é uma empresa especializada, e faz novamente aquele primeiro relatório da esquadra, a SUSEP tomou conhecimento. Não fez nada, absolutamente nada.
Aí vem o segundo do mês de fevereiro, com base no balanço. E aí as ações caem lá de R$40, vem para casa de menos de R$20. Perde quase que a metade do valor da empresa. Mas a esquadra dizendo, olha, eu falei que o balanço, que isso não estava certo, está tudo errado e tal. E aí cai o presidente do Conselho de Administração, né? E aí vem os principais executivos e fazem algo inimaginável, que é mentir publicamente, dizendo que tinha um grande investidor internacional, que é o Warren Buffett, que estava interessadíssimo, que estava comprando, né, milhares, milhões de ações do IRB para tentar, e aí a ação de novo volta a subir. No final de fevereiro, início de março, o Warren Buffett vem e diz, olha, isso é mentira, isso não é verdade. Não tem interesse, não estou comprando, nem comprei, nem vou comprar. E aí se descobriu realmente, e aí a ação derreteu. A ação que teve em R$40, ela vem a R$6. Imaginem isso. O IRB, hoje, é a empresa que mais perdeu valor em 2020 na Bolsa. Mais de 75%. Derreteu. Bom, e aí, então, tem que se fazer um limpa geral. Mandou embora o presidente, o vice-presidente, vários diretores. Veio uma nova diretoria, assume e começa a fazer, pelo que eu entendi, as correções, começa a fazer o dever de casa, trocou vários membros do staff técnico, do corpo diretivo, trocaram vários membros do Conselho de Administração, reoxigenando, trazendo pessoas, personalidades, grandes nomes, Ellen Grace, ex-presidente do STF. E aí chega no mês de maio, o órgão de supervisão, quando acontece tudo isso lá em fevereiro, a CVM, por exemplo, ela abriu 2 processos de investigação sobre o IRB, sobre o que estava acontecendo. A SUSEP não fez nada. Fez nada, nada. Quando chega em maio, o mercado é surpreendido com um anúncio da própria SUSEP que tinha colocado um regime de fiscalização especial que é muito parecido, mas tão forte quanto a antiga direção fiscal que se fazia, né? E aí, de novo, as ações do IRB voltaram a derreter. E ontem teve um jornal que publicou uma matéria, que eu tomei conhecimento, trazendo isso de forma muito detalhada, né? Por que propositadamente o órgão de supervisão deixou de agir durante muito tempo e depois por que ele agiu num momento em que havia uma especulação de aluguel de ações que, quando isso ocorre, nitidamente estão apostando que a ação vai cair, vai derreter. Isso acabou acontecendo, foi quando há esta decretação de um regime especial. Eu sei que o IRB hoje, infelizmente, passa por tudo isso, mas eu confio muito, muito nos atuais dirigentes, no atual conselho, no atual CEO, que também acumula a presidência do conselho, que é o Antônio Castro dos Santos, que é um executivo de mercado experimentado. Conheço vários outros diretores que estão lá, como o Toneto, que tem uma vasta experiência, né, já foi presidente de uma das maiores companhias de seguros do Brasil e do mundo. E eu não tenho dúvida que eles vão realmente dar a volta por cima, e estão fazendo isso. Tanto é que, para poder tapar o buraco de bilhões, eles fizeram recentemente, há pouco tempo agora, uma chamada de capital, e foi muito, muito, muito satisfatória, muito positiva. Conseguiram, tanto dos acionistas, grandes e pequenos, 2 bilhões de reais, assim, né? Ou seja, a empresa ela tem uma história, ela tem um corpo técnico preparadíssimo, ela tem know-how, ela tem experiência, ela tem, sobretudo, hoje, um corpo diretivo altamente capaz, qualificado, eficaz e eficiente para poder trazer o IRB novamente para ser uma das maiores empresas do Brasil e para continuar nos oferecendo ao mercado de seguros tranquilidade, capacidade, para que o mercado continue a crescer. Muito bom, Armando, muito bom mesmo. Eu que tive o privilégio, né, estou na indústria há 34 anos, indo para o 35º, fui corretor de resseguros independente da flexibilização pré-monopólio.
assisti com muita alegria a sua regulamentação e a abertura do mercado de resseguro, ver alguém falar de maneira tão consistente sobre essa retomada do IRB. Que o IRB, acima de tudo, ele não só é o nome do Brasil, só não é o nosso mercado, mas o IRB é um grande ressegurador, como o Armando bem falou, tem um corpo técnico. Gustavo, você me permite aqui, desculpe te interromper, eu quero falar uma coisa que é muito sincera. Eu não sou investidor de bolsa de valores, nunca investi, tá certo? Mas se eu fosse, estou dizendo de mim, eu hoje investiria nas ações do IRB. Eu hoje seguramente investiria. Eu sou leigo nesse assunto, eu não conheço nada de mercado de capitais, tá certo? Mas eu estou olhando como, primeiro, como cidadão, segundo, como um integrante do mercado de seguros, e acho que o mercado de seguros brasileiro deve esse apoio ao IRB por tudo que o IRB já fez pelo mercado de seguros brasileiros. Então, eu hoje, se eu tivesse que investir na Bolsa, eu escolheria e investiria nas ações do IRB. Desculpa te interromper, Gustavo. Muito bom. Agora a gente vai receber aqui o campeão, né? O ganhador do Prêmio Nacional de Jornalismo e Seguros, o nosso grande amigo Carlos Pacheco, da Insurance Corp. Aqui eu tenho uma gratidão enorme, porque a Sueli, que trabalha com a gente, com uma jornalista incrível, né? Nos foi indicado por Pacheco, e a Sueli vem fazendo um trabalho sensacional. Mas, Pacheco, vou te pedir só um minutinho. Pessoal, lembrando, 25 anos da revista Policy. Se tiver alguém da Policy, por favor, bota o link aqui no bate-papo. Vai ter um webinar com gente muito qualificada, Ferrara, Carlos da Liberty, Gabriel Portela da Sul América, Roberto Santos da Porto e Edson da Zurich. Vamos prestigiar a Policy, porque 25 anos não são 25 dias, e eu tenho certeza que vai ser um programa incrível. Assim que acabar o nosso bate-papo aqui, eu vou correndo para lá. Pacheco, Armando, é todo seu. Muito obrigado. Eu agradeço o convite do Gustavo, em nome da revista Insurance Corp, por esta oportunidade de participar desse programa tão importante, viu, Gustavo? Quero cumprimentar todos os amigos, colegas jornalistas que estão debatendo aqui com o Armando temas importantes da indústria do seguro. Armando, o dia 12 de outubro, dia do corretor de seguros, desde a promulgação da Lei 4594, temos 56 anos de plenas atividades do corretor. A gente sabe que durante essa trajetória, o profissional sofreu algumas ameaças para o seu bom exercício da atividade profissional. Eu lembro bem, nos anos 70 e até a promulgação da Constituição de 88, a ameaça do sistema financeiro que queria deter a primazia da distribuição de seguros. E agora, mais recentemente, a atuação, eu diria, nefasta das cooperativas de proteção veicular e também, mais recente ainda, as medidas adotadas pela SUSEP, em ação contrária aos interesses do corretor. Aí, Armando, em função desse cenário que eu desenhei aqui, eu queria saber de você qual é a blindagem política que o profissional deve ter em relação a determinadas ações que ocorreram ao longo do tempo e que colocaram em xeque a própria atividade do profissional. Eu acho que precisa ter uma blindagem política. O próprio Lucas Vigílio está fazendo um trabalho excepcional, mas, além dele, haveria uma estratégia para fortalecimento do corretor, blindá-lo, né, nessa conjuntura? Bem, amigo Carlos Pacheco, muito obrigado pela sua pergunta, sempre muito oportuna para que a gente possa levar para todos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube esse tipo de informação e de esclarecimento. Eu acho que a principal blindagem do corretor de seguros chama-se segurado. A apólice do corretor de seguros é o segurado. Enquanto o corretor de seguros continuar cumprindo tão bem, e agora na pandemia, vocês mesmos disseram aqui, vários de vocês, restou provado
a sua competência, a sua capacidade e a sua necessidade, a sua relevância estratégica para todos, para o consumidor, principalmente, mas também. Então, enquanto o corretor de seguros continuar agregando tanto valor quanto ele agrega, ele vai, enquanto ele continuar sendo necessário, essa é a principal blindagem. Por que eu digo isso? Porque eu não imaginava tanta ousadia no cumprimento de uma missão que foi encomendada, que é isso que aconteceu, em simplesmente acabar com a profissão de corretor de seguros. São mais de 100 mil corretores de seguros no Brasil. São os corretores de seguros que dão capilaridade para todo o mercado de seguros brasileiro. Quantos já tentaram incursões aí na venda direta, por plataformas online, por meio digital? Alguns corretores, inclusive, estão tendo sucesso. Né? Internet, venda casada. Por que o corretor de seguros, então, responde por 87% de toda a distribuição de seguros no Brasil? É porque ele é obrigatório? Não. Não tem nada que diga que ele é obrigatório, ao contrário. Ah, então é porque o corretor... Não, tem uma razão. Ele é o melhor, o mais eficiente, o mais eficaz, o mais barato na distribuição de seguros. E é o que mais agrega valor para todo mundo. Inclusive, tendo assumido ao longo do tempo várias atividades meio das companhias seguradoras. Então, o corretor de seguros, ele agrega muito valor porque ele faz um papel consultivo para o cliente, vendo quais são as melhores coberturas, selecionando quais são as melhores e quais são as coberturas realmente necessárias para que o cliente esteja devidamente protegido, seja ele, seja a sua saúde, seja a sua vida, seja a sua família, seja as suas conquistas, sejam os seus negócios, sejam os seus empreendimentos, enfim. Fazendo com que ele contrate só coberturas absolutamente necessárias, fazendo com que ele não contrate, que ele deixe de contratar coberturas obsoletas ou que realmente não serão necessárias. Isso tudo diminui o custo a ser pago. Fazendo a escolha de uma companhia especializada, uma companhia que tenha know-how, que conheça, né, daquele produto, que tenha solvência, que tenha liquidez, que seja séria, que seja cumpridora dos seus compromissos, que atenda bem. Depois, ele faz um trabalho que antigamente era da seguradora e hoje veio para o corretor de seguros. Não veio remuneração por isso não, tá, gente? Mas ele faz subscrição de risco, ele faz cadastro, ele faz vistoria, ele faz todo o preenchimento de dados, transmissão, etc. E a partir daí, né, todo mundo sabe que o corretor de seguros fica à disposição, monitorando e agindo e atuando numa verdadeira assessoria permanente para o cliente, durante toda a vigência da apólice. E não tem mais nenhuma remuneração a mais também, não. E ele, então, acompanha, faz as atualizações, endossos e, principalmente, atende o cliente no momento mais delicado, que é o sinistro. Bom, todos sabem disso. Então, enquanto o corretor de seguros continuar investindo na sua capacitação, na sua formação profissional, na sua atualização profissional, estiver em consonância, né, com as exigências de um consumidor hoje absolutamente conectado, né, que, portanto, tem uma facilidade muito maior de buscar ação e conhecimento, essa é a blindagem. Não que não devam existir outras. Porque quem tentou acabar com o corretor de seguros, quem recebeu essa missão, não sabia a força que o corretor de seguros tinha. E pior, não quis saber, não quis conhecer a realidade do corretor de seguros, não quis conhecer esse trabalho maravilhoso, né? Não quis saber o tanto que o corretor de seguros agrega valor e, diferentemente da mentira que foi preconizada, que o corretor ganhava 59%, mentira, descabida, deslavada, nós sabemos que isso não é verdade. O corretor de seguros recebe uma remuneração, no meu entendimento, até menor do que deveria, porque ele cumpre muito mais com o papel na distribuição de simplesmente aproximar partes. Ele faz tudo isso que eu estou falando aqui e muito mais. Enfim,
ele é, repito, friso, o melhor, o mais eficiente, o mais eficaz, o mais barato, o que agrega mais valor na distribuição. Então, amigo Carlos Pacheco, enquanto o corretor de seguros continuar conosco, ninguém poderoso. Evidentemente, nós estamos reforçando as nossas defesas no âmbito das instituições, nas tratativas com estas instituições. Congresso, temos lá uma enorme bancada de um deputado, que não é dos corretores só, não. É um deputado que conhece o mercado de seguros e que defende também o setor de seguros, que é muito estigmatizado, inclusive, lá dentro do Congresso. Ele faz um papel lá de disseminador cultural da importância estratégica do seguro, da previdência, para o desenvolvimento e para o crescimento do país. Nós vamos continuar atuando firme e fortemente nesse campo político, né? Vamos continuar atuando, se necessário for, no campo jurídico e estamos agindo no campo institucional. Por isso que o Sincor e a FENACOR são tão importantes nesse contexto. Mas eu posso não ter respondido aquilo que você gostaria, Pacheco, mas eu acredito que a grande blindagem do corretor de seguros chama-se segurado. Enquanto nós formos importantes para o segurado, nós vamos continuar existindo. E para ser importante para o segurado, nós temos que continuar agregando esse valor que a gente agrega hoje. E aí não adianta falar, fazer, que nós vamos realmente continuar crescendo, nos desenvolvendo. Hoje somos um time de 50 e poucas mil empresas corretoras de seguros, mais 50 mil profissionais corretores de seguros. Empregamos aí em torno de 350 mil pessoas. Somos um time, uma família de quase 500 mil profissionais, que levamos o seguro para todos os municípios do Brasil, para todos os municípios desse gigante, desse continente que é o nosso país. Nos digitalizamos, estamos já adaptados a essa nova realidade, a esse novo momento, e vamos continuar, como eu disse, friso e repito, cumprindo com o nosso verdadeiro papel, que é o de continuar levando proteção para as pessoas e para as suas conquistas. Armando Virgílio dos Santos Júnior, você acabou de falar a palavra mágica da blindagem histórica do corretor de seguros. Vim para essa indústria, fui corretor de seguros de banco e tinha assim, a visão que o banco ia acabar com o corretor, isso anos 80. Depois o telemarketing, lembro da American Home saindo correndo daqui do Brasil, só com conta no bolso, né? Depois era a internet, quando eu lancei o Clique Seguros, era um drama, né? E aí vieram os comparadores e das Insurtechs, que iam vender todos os seguros do mundo e que hoje vivem de prestar serviço para corretores de seguros, porque a agregação de valor é o ponto realmente relevante na proteção do corretor de seguros e sua função na sociedade. Quero tomar aqui esse espaço também para fazer uma correção, Armando, que é muito importante. Home Insurance é um grupo que, se eu não me engano, é Delaware, segundo José Luiz, que opera no Brasil ainda sem registro adequado, que você justamente falou que a SUSEP não se posicionou. E All Insurance é um outro grupo. Então, às vezes, não tomar cuidado, que o CEO é Macedo, que foi da Aon Affinity, que foi da PAN, eu estou em contato constante com o Marco Gonzaga, que é o cara de comunicação, que faz questão que a gente clareie que On Insurance ou Insurance não tem nada a ver. Mas eu vou ter que... Infelizmente, a gente usou o tempo todo, mais 15 minutos, tá certo? Então, a gente tem um evento de 25 anos da revista Policy. Eu acho que Carla, com certeza, sai daqui com um monte de conteúdo, né, para levar para frente. Eu acho que todo mundo foi muito feliz, tanto no LGPD, né, trazer o IRB, a função do corretor, a situação atual com a SUSEP. Eu poderia dizer que, de uma forma ou de outra, nós transitamos, Armando, aqui nos principais temas do setor.
né, tanto também falando um pouco da nossa central de serviço, e o que eu acho que é mais importante que tudo, esta indústria que é lastreada no corretor profissional de seguros. E o corretor tem que ter uma estrutura para poder auxiliá-lo, como agora na LGPD. Quem tem que assinar é o corretor, o segurador, o corretor, quem vai estar backupando quem. Quem depende do corretor? Aqui no grupo nós temos alguns corretores que já assinaram, né, o documento que lhe foi enviado pela seguradora, né? Então, eu sugiro que os corretores comecem a procurar mais os sindicatos nessas situações aparecerem, né, antes de assinar, antes de tomar nenhuma atitude. Estamos aqui com o Boris, faz um trabalho lindo no Sincor São Paulo, que é um gigante, né? Vem aqui no CQCS também, que tem área de atendimento muito boa, para os outros veículos também tem, mas aqui no dia a dia, Paulo também tem um trabalho muito bom no ambiente online. Mas o corretor não sai assinando, a gente não é refém de segurador. Nós somos aqueles que levamos o produto seguro para as seguradoras e devemos ser tratados como tal. E quando tivermos alguma dúvida, vamos buscar o associativismo. Então, Armando, eu queria lhe dizer que foi uma honra receber você hoje aqui. Queria pedir desculpa a todos pela confusão com o link, mas no ambiente online, isso infelizmente às vezes acontece. Essa entrevista vai estar na íntegra, né, na TV CQCS, na TV Cobertura. E se algum de vocês aqui dos seus veículos quiserem colocar, a gente também disponibiliza. Eu quero muito garantir a todo mundo o meu cuidado em não mexer na pauta. Talvez alguém me ligue, Gustavo, eu quero falar no Mesa Redonda. Eu não indico nem a Carla, nem quem ela indicar e nem que pergunta ela vai fazer. Este é um programa dos jornalistas, dos veículos, e se você quisesse ficar muito honrado de proporcionar esse espaço. Eu acho que, nesse momento de vida remota, poder encontrar meu amigo Pacheco, minha querida Thaís, meu irmão Boris, né? Carla está todo dia aqui, né, Carla? A gente não precisa nem falar isso, que já amanhece 8 da manhã, bom dia, bom dia, bom dia. Vai estar aqui com o Karen. Paulo Cato, realmente eu sinto falta, Paulo, de você estar na mesa do bar e falar muito de besteira, mas já a gente vai conseguir fazer isso também. E eu queria aqui me dar mais 5 minutos, Armando, para você mandar uma mensagem de encerramento. Eu queria que todo mundo ficasse na sala para a gente dar nosso adeus de fechamento, queria tirar aquela nossa foto clássica. E peço desculpa não ter tido espaço para a segunda pergunta, mas eu acho que a gente realmente hoje nós transitamos por todos os temas e nós que temos que dar notícias, que levar informação ao corretor de seguros, saímos daqui bem nutridos de conteúdo para as nossas próximas edições. Tá bom? Armando, bem, a palavra é sua. Bom, primeiro agradecer a todos, agradecer a Carla, agradecer o Boris, agradecer o Paulo, a Karen, a Thaís, o Pacheco, você, Gustavo, e espero ter correspondido à expectativa de vocês quando me elegeram, me convidaram. Se alguma coisa ficou faltando, estou à disposição de vocês, pelo WhatsApp, pelo privado aí, para poder complementar. Quero lembrar a todos vocês do Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros, que está rolando com inscrição aberta, né? E façam lá as matérias, inscrevam. Acredito que vai ser muito bom a gente poder ter esse prêmio consolidado. Se nós passamos por isso esse ano, acabou. O prêmio ele não sai mais de cena. Mas nós precisamos de ter um prêmio de jornalismo pungente, né? Com as boas matérias que todos vocês aqui já inscreveram. Temos aqui alguns vencedores, não é só o Pacheco não, viu, o Gustavo? Tem mais vencedor aqui na parada. Enfim, eu me lembro da Thaís e do pai, por exemplo, recebendo o prêmio nos 50 anos especial lá da FENACOR, foi muito emocionante. A gente vê isso e vários outros aqui que já se classificaram, que estiveram entre os vencedores, portanto, são vencedores. E queria falar de uma novidade aqui, em primeiríssima mão para todos vocês. É a FENACOR, e tem até alguns do meu time que não estão nem sabendo disso ainda. Tá? É primeira mão mesmo. A FENACOR e todos que vão ficar sabendo agora. Vão ficar sabendo agora. A FENACOR e todos os Sincors vão fazer agora, a partir do mês de setembro até o mês de novembro, o maior ciclo de eventos desse ano de 2020,
que vai ser o Conexão Futuro Seguro. Serão, no mínimo, 20 eventos que serão realizados com uma pauta sensacional, muito bem selecionada. Nós vamos privilegiar todos os estados terão o seu Conexão Futuro Seguro. Não vou ficar dando muito detalhe aqui agora, porque a gente nem fez o lançamento disso ainda, mas aguardem, porque está vindo aí o Conexão Futuro Seguro, onde nós vamos estar trazendo informação, conhecimento, atualização, muita coisa boa, muita coisa de interesse para todo mundo. No mais, agradecer mais uma vez a todos vocês pelas boas perguntas que me foram feitas e me colocar mais uma vez à disposição. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos que nos acompanharam pelo YouTube, que nos assistiram. Gustavo, se teve perguntas e interações aí que a gente não teve tempo aqui, me manda, eu faço questão de enviar a resposta, seja diretamente para quem perguntou ou aí para você, para que você possa repassar para as pessoas. No mais, é desejar a todos aí muita saúde, se cuidem, se preservem. A gente está vencendo essa pandemia, né? Com a graça, com a bênção de Deus, as coisas vão continuar melhorando, já tem aí uma boa perspectiva de melhora, e como o Gustavo falou, já já a gente consegue se reunir e matar a saudade presencialmente. Enquanto isso, estamos por aqui, estamos juntos. Obrigado, pessoal, forte abraço. Pessoal, vamos aqui. Vitor, por favor, coloque todo mundo na tela. Vitor e Kleber são convidados, inclusive, para fazer parte dessa tela. Deixa eu dar um adeus aqui ao pessoal que veio nos receber. Então, pessoal, gratidão por pela atenção, pelo carinho, pela presença, pela predisposição. O pessoal do jornalismo, a gente está fazendo história, juntando todo mundo. E mês que vem tem de novo. Nessa semana que chega, a gente diga quem são os jornalistas, na semana seguinte, que é o nosso convidado. Valeu, galera. Obrigada, valeu. Tudo. Obrigada. Abraço, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tudo de bom. Forte abraço. Também.